Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para tentar passar informações sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma técnica, mas um pouco mais fácil, uma linguagem mais fácil para que todo mundo compreenda. E também o canal tem o objetivo de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da ajuda nossa, né? Hoje vou dedicar este vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E também peço a sua ajuda para esse canal, tá? Clique no joinha, tá? Dê o seu like e também clique no inscrever-se. Isso ajuda muito o nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto bem inédito, né? Enviado por um ouvinte. Eu achei muito interessante, então a gente está gravando esse vídeo porque realmente eu achei muito interessante a pergunta, tá certo? A pergunta é o seguinte: maresia, a salinidade do mar atrapalha o cultivo de plantas em vaso? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas, identificação e controle de pragas. Essa pergunta foi uma coisa bem inusitada, né? Eu sempre fui do interior de São Paulo, tá certo? E a gente nunca teve esse problema, né? Hoje eu vivo no Ceará, tá? E nós temos o problema da maresia, principalmente, né? A gente sabe disso porque eu já cheguei a perder pelo menos 3 TVs, né? E alguns outros materiais elétricos devido à maresia, entendeu? E isso realmente começou a influenciar no cultivo de plantas. Eu sempre gostei, por exemplo, de avencas, né? E com o tempo eu fui percebendo que as avencas elas começaram a queimar as folhas, né? E eu acabei perdendo algumas plantas de avencas, tá? No orquidário com o passar do tempo. E eu fiz alguns testes com as avencas no nosso orquidário e a gente acabou perdendo vários exemplares de avencas, possivelmente devido à salinidade, né, auxiliado também pela maresia, tá certo? Então a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre esse assunto, bem interessante. Muitas vezes a gente não presta atenção com relação a isso, tá? Eu já falei sobre a salinidade em substratos, né? Eu falei também, tá? Coloquei uma lista de plantas sensíveis à salinidade, mas eu vou deixar aqui do lado para vocês entenderem algumas plantas muito sensíveis à salinidade. Por exemplo, né? A Asplenium, que eu já comentei aqui, né? Que é a da linha das samambaias, avencas, tá? São plantas muito sensíveis. Eu posso citar aqui também plantas epífitas, né? Então algumas orquídeas epífitas, bromélias e até mesmo os cactos epífitas são muito sensíveis também à salinidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com essas plantas. Professor, como é que a planta demonstra essa intolerância à salinidade? No caso das avencas, tá? Eu percebi que a borda das folhas, tá? Das avencas, elas acabavam se queimando com o tempo, tá certo? E isso aí ia aumentando até que a planta toda começasse a perder as folhas e eu acabasse perdendo as plantas. Isso não ocorre de uma hora para outra, é com o tempo, tá? Com o aumento da salinidade, com o tempo a maresia vai trazendo o sal, né? E esses sais vão se acumulando no substrato com o tempo, e aí as plantas começam a sentir e demonstrar essa fragilidade, né? Com relação à queima das bordas das folhas, né? Quase todas as plantas sensíveis à salinidade podem apresentar esse sintoma, tá certo? Mas não é de uma hora para outra, como eu acabei falando para vocês aqui. Tá?
E o que fazer com relação a isso, né? Esse acúmulo de sais no substrato que vão interferir nas plantas, né? Então eu citei aqui algumas metodologias, né, para que a gente consiga cultivar as plantas independentemente do ambiente estar com salinidade ou não, tá certo? Então, primeira coisa é o seguinte, tá? O seu substrato, jamais deixar ela secar totalmente o substrato, tá certo? O substrato úmido, o sal vai estar diluído, você está entendendo? Então, quando o substrato vai secando, a concentração de sal também vai aumentando, vocês estão entendendo? Então, se vocês conseguirem deixar o seu substrato sempre úmido, tá? Isso ajuda em muito, principalmente essas plantas sensíveis que nem a gente já comentou aqui. Outra coisa seria o seguinte: a cada 2, 3 anos vocês substituírem o seu substrato, ok? Por quê? Porque esse substrato com o tempo vai concentrando mais sal, certo? Então seria interessante vocês substituírem esse substrato, ok? Inclusive as plantas vão agradecer, tá? Elas vão, logo depois do seu substrato, a planta vem com vigor muito interessante. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Uma outra coisa muito interessante que eu já ando citando aqui nos vídeos é a incorporação, tá, de carvão vegetal, tá, no seu substrato, no seu vaso, não sendo carvão da churrasqueira e nem carvão com as cinzas, que nem a gente já comentou aqui, tá? Então seria os pedacinhos pequenos de carvão, tá? Vocês encontram isso no fundo do saco do carvão que vocês vão utilizar na churrasqueira, isso antes de vocês utilizarem. Esse carvão que normalmente o pessoal joga fora, vocês podem colocar nas suas plantas, as plantas vão agradecer, tá certo? Na verdade, esse carvão serve como um dessalinizante, tá certo? Eu não posso falar em tamponante, né? Porque muita gente não vai entender o que seja isso, mas elas, na verdade, retiram ou adsorvem o sal em excesso no meio, no substrato. E isso auxilia muito as plantas no geral, tá certo? Eu comentei sempre aqui sobre a casca de arroz carbonizada, lembram-se? Então eu vou deixar aqui no link, tá, para vocês assistirem de novo, tá? Para quem está chegando a assistir, tá, esses vídeos que são bem interessantes, tá certo? Além de todo esse fator, a casca de arroz, ela serve também como repelente de muitas pragas, né? Então a gente já comentou das lesmas, tá? E do fungos guinatos e de outras pragas. E por fim, eu acho que talvez seja o mais importante, né? Vocês utilizarem para essas plantas da sua casa que tem problema da maresia, né, adubos pouco salinizantes, tá? Isso a gente também tem comentado muito. Vocês assistam o playlist de adubos, né, e de corretivos do meu canal, que vocês vão entender muito bem. Eu utilizo basicamente o bocashi, tá certo? Por quê? Porque ela tem uma salinidade mais baixa, ok? E quando eu posso, utilizo o coach, né? O coach está muito caro, né, por causa do dólar, mas também é bem interessante pela salinização baixa que ela resulta, tá certo? No meu caso, eu uso basicamente o bocashi, tá certo? Essa pergunta, né, foi muito bacana, tá certo? É uma coisa inédita, né? Eu acho que ninguém comentou sobre isso nos outros canais, mas eu tenho realizado isso. Então, como essa pergunta, tá certo? Você que tem alguma dúvida, alguma sugestão, envia pra gente, tá certo? Isso pode virar um vídeo, tá certo? Ajudará muita gente, como ajuda a mim também.
Aproveito, peço a ajuda de vocês para esta instituição, Lar Nossa Senhora de Fátima. Essa instituição acolhe pessoas com câncer em tratamento que não têm condições de se manter. Se vocês puderem ajudar com o que vocês puderem, a gente agradece demais, tá certo? E também peço a sua ajuda para o canal. Clique no joinha, clique no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, né? E inscreva-se, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo.